Salve, salve. Cê é louco, hoje tá uma chuvinha, um diazinho chuvoso assim, pô, me pega pra estudar, hein? Me pega muito se eu pudesse ficar o dia inteiro estudando assim, num diazinho chuvoso. Eu tava lendo alguns trabalhos agora, e logo menos eu vou treinar perna, mas esse trabalho aqui, ele investigou a diferença na hipertrofia entre esse exercício aqui, ó, esses dois exercícios, a panturrilha com o joelho estendido e a panturrilha com o joelho flexionado. E curiosamente é um paper novo, tá? Saiu, não sei. Não, na verdade não é tão novo não, tem 2 aninhos. Mas, enfim, eu tava lendo esse paper, eu nunca tinha lido, mas curiosamente mostrou que mais uma decisão que a gente tinha tomado se mostrou provavelmente assertiva. Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que no outro treino de perna, acho que no primeiro vídeo de treino de perna, que eu não estava mais fazendo o banco sólio, que é a panturrilha sentada. O único exercício que eu estava fazendo para a panturrilha era com o joelho estendido, porque eu pensava que nesse caso a simples variação não seria mais benéfica do que o treino em grande comprimento. E aí esse paper me mostrou que provavelmente eu estava certo, a gente estava certo nessa decisão, saca? Porque é isso aqui que a gente viu. Neste caso, deixa eu virar a câmera, olha só, em todos eles a gente teve diferença significativa para o grupo que treinou estendido, que treinou em pé no caso, né? E não no que treinou sentado. E aí o único que você pode olhar e falar, pô, mas pro sólio, que é a desculpa que a galera usa, a galera fala que a gente tem que usar a cadeira, treinar a panturrilha sentado para dar ênfase no sólio. Só que quando a gente olha aqui, não houve diferença significativa. Porque, embora pareça que essa barrinha tá maior, e sim, não é que parece, ela realmente tá maior, esse joguinho da velha aqui, esse joguinho da velha e esse significa que houve diferença significativa entre os dois grupos. E aqui não tem esse joguinho da velha. Então não houve diferença significativa para o sólio entre os dois grupos. E aí eu acabei de escrever um story, um post lá para botar no Instagram, que isso me faz tirar algumas conclusões. A primeira delas é que esta afirmação, ela provavelmente não se prova concreta, não se prova verídica, já que não há diferença significativa entre os dois grupos, o que treinou em pé e o que treinou sentado, para a hipertrofia do sólio, que é o grande motivo pelo qual a gente usaria este exercício para treinar a panturrilha, para treinar o sólio, o exercício sentado no caso. O segundo ponto é que, cara, é mais uma evidência que eu leio, que eu estudo, que aponta para aquela parada, que eu já venho falando há bastante tempo sobre treinar, sobre estimular os músculos em grandes comprimentos. E o terceiro ponto que eu refleti com esse trabalho é a importância da seleção de exercícios, e a importância de você se preocupar com os detalhes, pequenas decisões entre escolher fazer um exercício ou outro, num ajuste ou outro, de uma forma ou outra, podem causar aumentos, diferenças significativas na hipertrofia, como a gente acabou de ver, principalmente quando a gente coloca isso num longo prazo. Então, me inclina mais ainda para aquela ideia de que treinar para maximizar a hipertrofia não é só entrar na sala de musculação, levantar círculos pesados e ficar falando faz o básico, uga e sei lá o que. Embora eu acredite que sim, a gente deve fazer o básico, só que eu não concordo com o conceito de básico que esta galera usa. E a gente falou isso sobre isso um pouco no último vídeo. Então, esses 3 pontos que eu tirei desse último paper. Li mais alguns papers, acho que eu li uns 3, 4 paperzinhos. E agora eu vou fazer minha segunda refeição e logo menos, enquanto eu espero, né, 1 horinha mais ou menos, eu vou dar mais umas lidas aqui em algumas coisas, mais uma estudadinha, porque o dia está pedindo, e depois a gente manda um leg day, beleza? Como vocês viram aí, eu gravei uma aulinha, eu fui reler um paper, na verdade, que é um paper antigo do Damas, Felipe Damas, um brasileiro, que investiga a relação entre dano muscular e hipertrofia, que é
extremamente importante a gente entender essa relação, e aí eu acabei de gravar uma aulinha, eu reli esse paper para revisar esse tópico de estudo, e aí já aproveitei para gravar uma aula lá para o Hipertrofia Neural, que inclusive se você quiser assistir essa e outras aulas relacionadas não só a treino, que é o tópico principal que a gente explora lá, mas os livros que eu tô lendo, indicações de livros e tal, comportamento, essas coisas assim, a gente fala lá, a gente troca essa ideia lá na comunidade. Então se você quiser, pode clicar aqui no primeiro link da descrição ou do comentário fixado, que inclusive tem uma aula gratuita que eu disponibilizei lá para você, que aí você assiste, se você curtir e achar que faz sentido para você, será um prazer te receber por lá. Então acabei de gravar essa aulinha, vou agora comer, que até agora eu não tinha ido comer, e aí sim a gente carca no leg day. Liga nessa pedradinha aí, ó. A mira laser tá na sua testa, faz favor e vê se não me testa. Tudo no bloco, acaba com sua festa. Draco canta para você. Se quer som bom, só me chama ele. Não mudou, só pergunto por quê. Você se afastou, vou fazer o quê? Canto de terno, cê não vai entender. Faço trap, faço funk. Esse bro tá de olho no meu canque. No crack, no então poder matar a gigante. Hoje já brilhou mais que diamante. Hot boy, isso tô gostando. Nessa seda traquear. Meu beco é mais caro que a ponta do oi. Eu faço a vibe acontecer. Por isso que ela não me viu sem mim. E se as divisas no pescoço, eu faço isso de novo. Gira como se fosse parte. Já me deixou em outro mundo que eu nem conhecia, mas eu vou conhecer agora. Também quer ter você de novo. Fica difícil se ignorar. Aceita quanto eu trabalho. Joga codeína na sua. Vocês são meu fã do meu flowzinho de Javan. Desejo que cês se for da tarde volta amanhã. Boto mira na sua testa, fico com Sabrina Sato. Até citei desse verso, eu já puxei o gatilho, estourei sua cabeça no palmo. Sabe que não fará na conta, tem filho de uma puta. Fecha a cara, pulsa, vai tu bala na sua nuca, muda a tela que tipo. Faz o corre da maçã que vejo. Lançar a primeira série de trabalho. Já lancei as feeders aqui, warm-up. Basicamente série de aquecimento e preparatória. Mas nem fiz muitas, porque também não tem tanto tempo. E aí eu já expliquei aqui o esquema dos anilheiros no outro vídeo. No outro vídeo eu expliquei qual a diferença de botar em cada um dos anilheiros, o que muda e o porquê eu estou colocando a maioria lá embaixo. As outras é só para dar uma equilibrada na entrega da resistência. Caralho. Olha, essa calça aqui, eu gosto pra caramba dela, porque no diazinho tá frio, mas eu vou ter na perna, é muito boa, porque ela é fininha, molinha, não tem nem medo de rasgar, e não esquenta muito, e eu acho ela estilosinha ainda, tá ligado? E eu paguei 15 conto no brechó. Vocês estão ligados que eu sou extremamente pão duro, e tipo, eu acho que dá pra se vestir bem, e se vestir bem depende do que você considera se vestir bem, tá ligado? Mas dá pra se vestir bem gastando porque eu não sou adepto à ideia de ficar gastando muita grana em roupa. Então, assim como sebo, assim como as paradas, eu sempre procuro uma alternativa, uma via de fazer as coisas gastando menos, tá ligado? Outro dia eu encontrei uma senhorinha, mas pensa numa senhora que gosta de falar, mano. E aí, cara, a gente ficou tipo uma meia hora conversando, eu não falava nada. Só ela falava, eu só escutava atento, aí tipo, fazia algumas perguntas curiosas, algumas coisas que ela contava. No final das contas, a gente ficou tipo uma meia hora, eu fiquei basicamente só ouvindo ela, e aí ela pegou e falou assim, ah, tá bom, vou lá, tchau, tchau, adorei você, viu? Você percebeu que eu não falei nada? Eu basicamente escutei ela e isso fez com que ela falasse que me adorou.
Então, tá aí uma dica de comunicação para você. Fale menos de você e escute mais. Talvez as pessoas gostem mais de estar ao seu lado, talvez isso te abra mais portas. Fiquei simplesmente meia hora escutando a senhorinha e ela veio e falou: adorei você. Cara, eu não falei nada, saca? Eu só fui um ouvido para ela falar o que ela queria falar. Mano, essa é a parada mais importante que existe no treino, tá? A parada mais importante é você ter esse nível de proximidade da falha. E o resto você pode ter a melhor seleção de exercícios do mundo. Você pode usar os suplementos que você quiser. Você pode, mano. Mas se você for principalmente natural, não dá pra esperar ter resultado sem ter proximidade da falha, velho. Esses dias eu vi uma polêmica no Instagram de um professor. Eu, inclusive, gosto dele, de certa forma. Eu vim perdendo um pouco da admiração, porque ele estava criando uma polêmica, do meu ponto de vista, desnecessária, dizendo que a gente não pode hierarquizar os fatores quando se trata de hipertrofia. Eu acho que pode sim. É uma forma das pessoas entenderem mais fácil. A gente que se debruça sobre as evidências, a gente tem que ser reducionista às vezes para trazer esses conceitos para vocês, tá ligado? Se ficar tudo só no campo muito técnico e não conseguir aproximar da prática, trazer do teórico para a prática, saca? Então, eu considero sim que a proximidade da falha é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer dentro do nosso treino para tentar maximizar a hipertrofia. Pode passar, pode passar. Tudo bem? Mano, vocês viram que eu fiz? Comecei dois exercícios para quadríceps, que eu já expliquei o motivo dos dois, por causa da hérnia. Mas, vocês viram que eu fiz 2 de quadríceps, agora eu vou fazer 2 de posterior, depois o de adutor e panturrilha. Só que a parada é que a ordem dos exercícios, ela depende das suas prioridades. Então, eu começo com 2 de quadríceps, porque minha prioridade aqui nesse caso é quadríceps. Se sua prioridade é panturrilha, você começa com panturrilha. Se sua prioridade é adutor, você começa com adutor. Assim como se num treino de tríceps, de push, ou sei lá, você vai fazer costas e bíceps, sua prioridade é bíceps, você deveria iniciar o seu treino por bíceps, já que as primeiras séries do treino são aquelas que a gente mais recebe, mais coleta
o estímulo para hipertrofia. E aí, conforme a gente vai fazendo mais séries, a gente vai acumulando mais fadiga e vai recebendo menos retorno de estímulo de hipertrofia dessas séries. Ou seja, a ordem dos exercícios não é de qualquer jeito. Ela é pensada de acordo com as prioridades. E aqui eu inclino meu tronco para frente, porque assim, com o meu joelho estendido e o meu quadril flexionado, eu levo o posterior de coxa para um comprimento ainda maior, uma posição de maior alongamento. E a gente já vem conversando extensamente sobre isso, né? Isso é mais uma invenção de moda dos Enzos que se provou eficiente. Pô, chuvinha pós-treino, pior que tá chovendo, eu meti esse casaco aqui, mas tá abafado, tá mó quente. Mas no final das contas, eu não consegui ter tempo, não tive tempo para fazer panturrilha, então ficou faltando. E aí no final, na cadeira adutora, vocês viram que esse é um problema da maioria das cadeiras adutoras, que elas são muito leves, então a gente zera com bastante facilidade. E aí acontece que eu sei lá quantas repetições eu fiz ali na série, então sei lá, por volta de 15 repetições, então a gente tem que ir jogando a faixa de repetição para cima, já que a bateria de pesos ela não dá conta do recado para a gente manter uma série com alta intensidade para 6 repetições por aí. E aí acaba acontecendo isso. Então vocês viram que eu fiz aí por volta de 15 repetições e é uma série bem mais difícil, na minha opinião, de ser feita, porque começa a incomodar muita sensação de queimação, muita dor. Só que essa dor e essa sensação de queimação nada está relacionado com hipertrofia. Na verdade, a tensão mecânica é o que está diretamente relacionado à hipertrofia, que é aquele momento em que a gente faz a repetição, tenta acelerar ela o máximo possível e ela mesmo assim sai de forma lenta, mas involuntariamente, não quando a gente faz lento de forma proposital. Para chegar nessas repetições que saem lentas de forma involuntária, com uma intensidade baixa, uma carga baixa, é muito mais difícil, velho, porque começa a queimar e a gente tende a querer parar antes de chegar nessas repetições. Então você pode e você consegue ter o mesmo resultado para hipertrofia, provavelmente, treinando com faixas mais baixas ou mais altas de repetição, desde que você chegue até próximo da falha. Mas eu tendo a preferir treinar com faixas mais baixas justamente por isso. Esse é um dos motivos, né? Porque eu acho mais fácil treinar com mais carga e menos repetição do que chegar até a falha
com uma carga mais baixa, porque dói pra caramba, incomoda pra caramba, e provavelmente se você treina com uma faixa mais alta de repetição, provavelmente, principalmente dependendo da sua experiência e tal de treino, você não tá chegando tão próximo da falha quanto deveria. Então fica aí essa reflexão para você perceber e refletir aí dentro das suas séries, dentro dos seus treinos, para ver, porque no final das contas, repito, essa sensação de queimação nada tem a ver com hipertrofia. Então é isso, mais um leg day finalizado, com uma sessãozinha de estudo mais cedo. Então voltar para casa, trabalhar mais um pouquinho nessa chuvinha, vou olhar na agenda se eu tenho que dar mais algum check em algumas coisas hoje. Mas é isso. E se você quiser assistir aquela aula que eu gravei mais cedo, toca aqui no link abaixo, que vai estar na descrição ou no comentário fixado, que eu vou te esperar por lá. Fechou?